Vamos lá, pessoal. Esse é o segundo vídeo de uma série de três sobre o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Já discutiu aqui as possibilidades de ajuste e agora vamos avançar nas características do plano em si e na interpretação do professor Carlos Essa, né? Qualquer ideia, olha, o segundo PND tem traz consigo um objetivo muito grande de transformação estrutural da economia brasileira, de fomentar um processo de transição para um estágio superior do desenvolvimento, ou do subdesenvolvimento, no caso, né? No que diz respeito à dimensão produtiva, a ideia é contornar as lacunas na matriz produtiva, as deficiências estruturais históricas que caracterizam os processos de industrialização tardia, né? Leia-se principalmente o baixo desenvolvimento do D1, setor produtor de meios de produção, e os desequilíbrios intersetoriais, né? Então, é nesse sentido que o plano estruturalmente é pensado. Eu vou continuar avançando no processo de catching up tecnológico, a economia brasileira continuar avançando para etapas superiores da industrialização no paradigma técnico-econômico então vigente e contornar os limites estruturais característicos a um processo de industrialização tardia, completar esse esforço de industrialização tardia. Quais sejam os desequilíbrios intersetoriais e principalmente a lacuna no que diz respeito ao D1, setor produtor de meios de produção, para criar uma dinâmica depois de crescimento autônomo, a partir do progresso técnico endogeneizado com uma matriz produtiva completa. Ou seja, fechar o ciclo do processo do desenvolvimento no que diz respeito à estrutura produtiva e avançar na industrialização. Para isso, a lógica era, aqui em vermelho, para ficar bem claro, mudar a ênfase dos setores líderes do processo de industrialização de crescimento brasileiro, historicamente de bens de consumo duráveis para bens de capital e bens intermediários. Ou seja, contornar os limites estruturais que ficaram muito claros ali pós esgotamento do ciclo do milagre. Ou seja, está muito claro qual o diagnóstico estrutural colocado até então. Isso vai ter três grandes eixos de atuação para contornar esse movimento, né? Investimentos em infraestrutura, estamos falando aqui de energia e transportes, investimento em indústrias de base, depois a gente vai discutir com detalhes todos os pontos, e investimento em bens de capital, complementando a matriz produtiva. Como? Fomentando um grande processo de complementaridade entre a empresa estatal e a empresa privada. E o capital internacional também, é claro. Né? O principal agente vai ser, como sempre, a empresa estatal. O principal agente do investimento, da transformação estrutural, do planejamento, vai ser a empresa estatal. Essa empresa estatal vai estar articulada, pelo menos teoricamente, com grande complementaridade ao capital internacional, ao capital doméstico. A lógica era a grande empresa estatal atuando em infraestrutura e insumos básicos, ou seja, onde eu tenho maior necessidade de recursos, maiores volumes, maior transversalidade, maior complementaridade, maior capacidade de planejamento, maiores desafios tecnológicos e financeiros. Desculpa, mais financeiros e tecnológicos talvez um pouco menos, né? Mas a grande empresa estatal vai atuar na área de insumos básicos, reorganizando, puxando a empresa privada. Essa empresa privada vai atuar com ênfase no setor produtor de bens de capital, principalmente os bens de capital sobre encomenda. Então, qual que é a lógica? Tem grandes projetos de investimento, grandes blocos de investimento em infraestrutura e insumos básicos. Esses grandes projetos de investimento vão demandar bem de capital. Opa, bem de capital não era uma lacuna na economia brasileira? Então, eu tenho um grande investimento na empresa estatal, que contorna os limites cíclicos à desaceleração, avança em áreas na qual a economia brasileira possui várias lacunas, infraestrutura, insumos básicos. Como ela avança, ela
começa a ter grande demanda por bem de capital. Esse não é um setor que tem as limitações, então vou reorganizar incentivos nessa direção para incentivar a indústria de bem de capital. Só que essa indústria de bem de capital vai ser incentivada a partir da lógica da empresa privada. Então, a grande empresa estatal investe, demanda bem de capital, isso vai puxar o setor privado de bem de capital, que vai investir e vai se articular a esse movimento e vai ampliar a sua capacidade produtiva e tecnológica, principalmente nos setores sob encomenda, que são setores um pouco menos complexos, bem de capital seriados, padronizados globalmente, aí seria uma última etapa da industrialização. Como que a grande empresa atuaria grande empresa estatal nesses grandes projetos de investimento? Por meio de joint ventures com o capital internacional. Então, a lógica é se associar a grandes empresas, grandes empresas do capital internacional, para ter financiamento externo também. A gente vai ver que foi um problema depois, em outras aulas, mas também para ter acesso a tecnologias em diversas áreas. A gente vai discutir os projetos daqui a pouquinho. Então, eu me associo ao grande capital para ter acesso à tecnologia. Olha como eu estou articulando bem o grande capital internacional, mas o controle, o comando, teoricamente, é da grande empresa estatal nacional. Isso eu vou avançando, depois eu vou puxando o capital privado. Essa é a lógica. Segundo o Castro, esse esforço se insere na continuidade de um projeto de industrialização brasileira desde o começo do século XX, ou, conforme alguns diriam, como o professor Sigan, desde o final do século XIX, né? E contornando importantes deficiências estruturais que estavam diagnosticadas muito frequentemente no debate público. Ou seja, avançar e completar a industrialização. A ideia, segundo o Castro, então, o segundo PND, é superar conjuntamente a crise cíclica, e o subdesenvolvimento. Absurdo demais, né? Mas o subdesenvolvimento no que diz respeito à dimensão produtiva. Então, mesmo assim, absurdo demais. Superar, por um lado, os elementos cíclicos e estruturalmente superar o subdesenvolvimento. Para tal, seriam necessários alguns avanços, né? Tem algumas limitações também. Primeiro, eu vou reorientar o processo de crescimento industrial, como a gente já disse. Olha, o setor de bens de consumo duráveis, inclusive a automobilística, que eram líderes no processo até então, vão reduzir a importância. Vou mudar a ênfase deliberadamente. Vai ser a primeira vez na história da industrialização brasileira que, por meio do Conselho de Desenvolvimento Industrial, eu vou ter a escolha de alguns setores que são prioritários, ok? Mas nominalmente, a primeira vez eu vou dizer, ó, esses e esses e esses e esses setores não são prioritários. Isso é fazer política industrial de verdade. Fazer uma política industrial com mecanismos de seleção ex ante, muito claros, muito bem delimitados. Então a lógica é, o Conselho de Desenvolvimento Industrial vai falar o seguinte: automobilística não é mais prioritária, têxtil não é mais prioritária, e por aí vai. Bens de consumo não é mais prioritário. Então eu vou reorganizar. Só que eu estou reorganizando historicamente a lógica de crescimento da economia brasileira. Setores que sempre puxaram esse processo. Vou redirecionar recursos, subsídios, incentivos, financiamento, prestígio político para áreas distintas. Para fundos básicos, para a grande empresa estatal, para bem de capital. Isso vai ter impactos regionais, também distribuição regional, ou seja, eu estou criando diversas tensões que vão trazer ali oposições políticas. Porque eu estou reorganizando o conjunto de interesses. Fazer política industrial é fazer transformação estrutural industrial, mas também é fazer política ao mesmo tempo. Então, vou arbitrar entre diversos conflitos. Primeira diretriz do segundo PND. Essa reorganização exigiria um grande incremento do investimento. Então, avançar por meio do investimento. Problema num cenário de crise externa e reversão cíclica. Ou seja, o desafio é gigantesco. Além disso, eu estou passando por um problema que vai ficar mais claro aí em 79, de esgotamento de um certo padrão energético, diriam alguns, ou mais simples que isso,
de crise energética a partir da deterioração dos termos de troca, né, para a economia brasileira, né, óbvio, derivado dos choques do petróleo. Ou seja, eu vou agravar os problemas energéticos no curto prazo. Eu tenho um cenário externo muito ruim, com explosão dos preços do petróleo. A economia brasileira demandava algo em torno de 80% do petróleo consumido até então. Isso é um diagnóstico, isso vai ser uma área de atuação muito forte. Investir em energia para superar essa limitação. Só que no curto e no médio prazo, os projetos do segundo PND piorariam os problemas energéticos da economia brasileira. Piorariam a dependência de petróleo naquele cenário. Por quê? Porque os setores de metalurgia e petroquímica são bastante intensivos em energia. Então a lógica é: eu vou avançar, eu vou investir, eu vou completar a matriz produtiva. Isso vai trazer transformações estruturais. Só que essas transformações estruturais vão, no curto prazo, trazer pioras, dado o cenário conjuntural de agravamento da oferta de matéria-prima energética. Só que eu estou trabalhando para contornar isso no longo prazo. Problema: isso vai ser feito com grande endividamento e num cenário de deterioração muito grande do contexto econômico internacional. Um grande desafio. Além disso, quarto ponto, a ideia do segundo PND é superar os desafios, a atrofia no setor de insumos básicos e de bens de capital. Ok, problema: superar essa atrofia significa superar o estágio último de subdesenvolvimento, ou penúltimo, se a gente quiser olhar para a dificuldade de se desenvolver o núcleo endógeno de progresso técnico de maneira autônoma, controlar a tecnologia, controlar os fins, penúltimo estágio, a gente tem essa perspectiva, mas superar a atrofia nos insumos básicos do bem de capital significa contornar barreiras financeiras e tecnológicas gigantescas, características do subdesenvolvimento, características do processo de industrialização restringida, característica, em termos mais amplos, da industrialização tardia. Difícil avançar nessa direção. Daí a importância do grande esforço da empresa estatal associado ao grande capital internacional. O Castro vai falar: ok, as metas do segundo PND parecem ser exageradas mesmo. A gente vai vendo daqui a pouco, né? Mas de alguma maneira, essa megalomania, essas metas exageradas são importantes para gerar expectativas positivas, para sinalizar para os agentes econômicos que a economia brasileira não estaria circunscrita a um processo de desaceleração cíclica que se anunciava ali em 74. Então, até as metas exageradas têm uma certa racionalidade no sentido de contornar a reversão cíclica, né? Isso vai na leitura do Castro, apesar da crise de 1976, né? A gente tem uma piora no estrangulamento externo ali em 76, né? Algumas medidas de reversão do crescimento, alguma medida convencional de ajustamento ali em 76. Na leitura do Castro, em 76, apesar dessa crise, o plano persiste. Na leitura, na interpretação do Lessa, não. A partir de 76, dada a reversão, o protelar de diversas atividades de investimento no segundo PND, o plano se torna letra morta, né? Então, a crise, o estrangulamento externo, a reação ao estrangulamento externo em 76, a necessidade de se reorganizar cada vez mais a dinâmica de crescimento da economia brasileira, segurando um pouco essa lógica de estrangulamento. Como eu não tenho outras possibilidades de ajuste que não seja a dinâmica fiscal, isso vai fazer com que o plano segundo o PND se torne letra morta em 76, né? Qual que é a interpretação do Lessa? Depois a gente volta na interpretação do Antônio Barros de Castro. Ora, o segundo PND não foi bem sucedido no sentido de se formar um novo padrão de industrialização. Então, ele tem uma visão, digamos assim, em termos muito simplórios, mais cética no que diz respeito à capacidade do segundo PND de levar a economia brasileira para um outro padrão de industrialização. Ao contrário da interpretação do Barros de Castro, que vai olhar ali no começo dos anos 80 para o segundo PND com um olhar mais, digamos assim, menos cético, dizendo que ele foi capaz de gerar mega superados comerciais e levar
uma certa possibilidade de ajustamento da economia brasileira, né? Mas a gente volta nisso daqui a pouco. Voltando agora aqui para a interpretação do Lessa. Ele vai falar, olha, por que que o segundo PND tem grandes lacunas, né? A gente precisa entender o seguinte, a lógica do segundo PND é uma articulação entre a grande empresa estatal, o grande capital internacional, nas joint ventures, e a grande empresa privada nacional, a lógica de articulação entre os setores de infraestrutura e de insumos básicos e a indústria de bens de capital, como a gente já discutiu, grande investimento no setor estatal, infraestrutura e insumos básicos, puxando a demanda do setor de bens de capital, fazendo assim com que haja um desenvolvimento do setor de bens de capital de maneira complementar. Essa é a lógica. Essa articulação, ela exige que os projetos fossem apresentados num golpe concentrado no tempo. Essa passagem aqui é textual, né? Mas é muito ilustrativa. Leiam com calma depois, por favor. Olha, eu preciso que seja implementado um grande bloco de investimento ao mesmo tempo para construir uma matriz integrada. Então, tudo tem que estar feito de maneira articulada. Eu preciso desenvolver o setor de bem de capital. Ok. Só que para desenvolver o setor de bem de capital, eu tenho que ter financiamento e eu tenho que ter demanda. Só que para ter demanda, eu tenho que ter projetos muito grandes de investimento em insumos básicos e infraestrutura. Então, se eu travo esse investimento no processo de insumos básicos e infraestrutura, eu não crio setor de bem de capital. Se eu não crio setor de bem de capital, eu não tenho bem de capital necessários para avançar nesse setor de insumos básicos. Então, eles são muito complementares. Para que fosse gestado esse novo padrão de desenvolvimento industrial, tudo isso precisaria ser muito bem articulado e feito de maneira complementar, conforme foi pensado. Então, a lógica é, olha, avançar, criar investimentos, criar novas capacidades produtivas nesses setores, ia significar uma descontinuidade da estratégia de desenvolvimento industrial brasileiro. Vou mudar de patamar, vou completamente reconfigurar, por meio de um salto. Isso levaria a um pacto entre esses dois setores, insumos básicos e bem de capital, bastante integrado. E a lógica é, a partir dessa grande integração, teria uma nova diretriz à industrialização brasileira. E aí um novo padrão. Problema. A partir de 1976, com a piora do estrangulamento externo e a necessidade de você ter um ajuste, reduzindo o investimento público nesse momento, muitos dos projetos do segundo PND ou são adiados, ou são cancelados, ou são diminuídos, pelo menos naquele momento. Essa é a interpretação do Letts. Então, isso ia fazer com que essas reduções nas magnitudes ia criar problemas na articulação dos projetos, ia criar assincronias. Então, o segundo PND foi pensado para ser tudo feito junto, articulado, integrado. Na medida em que há essa sincronia, opa, eu paraliso alguns investimentos, logo eu não tenho mais demanda para o setor de bem de capital. Ao não ter mais demanda para o setor de bem de capital, eu não consigo avançar no desenvolvimento desse setor. Eu começo a criar oposições políticas. O setor, a grande elite industrial vinculada ao setor de bem de capital, se vê abandonado. Depois a gente vai discutir isso. Começa a apontar no sentido de, histericamente e ideologicamente, de haver um avanço da estatização na economia, e esse avanço da estatização na economia teria os prejudicados. Daqui a pouco a gente volta a esse ponto. Mas a lógica aqui é, olha, tem uma sincronia entre esses investimentos. Então, o setor de bem de capital foi chamado, investiu, tem controvérsias aí, mas investiu, mas gerou nova capacidade de produção, e como o Estado retrocedeu um pouco em 76, adiou projetos, reduziu projetos, eles ficaram com capacidade ociosa. Então, isso não gerou uma complementaridade. Essa complementaridade não gerou um salto no padrão.
para que se gerasse um novo padrão, tudo isso precisava ser feito de maneira articulada. Na leitura dele, vou ler aqui textualmente agora, né? Uma analogia útil para essa questão. Uma analogia é útil para essa questão, desculpa. Uma aeronave necessita uma potência de decolagem e uma velocidade mínima para sustentação em cruzeiro. Velocidade de cruzeiro. Sem potência, não decola. E abaixo da velocidade, estoura. O que ele está querendo dizer? Olha, por mais que eu tenha projetos, como eu perco essa potência, eu não consigo decolar, não consigo articular, não consigo mudar para um outro padrão. Tudo bem, eu tenho uma diversificação na estrutura produtiva, mas o padrão não muda. Porque para mudar é necessária essa complementaridade que tudo isso ocorresse ao mesmo tempo. É a lógica do bloco integrado, é a lógica da construção da matriz ao mesmo tempo, é a lógica lá da Conceição Tavares de construir todos os andares ao mesmo tempo. Como eu vou diluindo no tempo os investimentos, né? E o setor de bens de capital não avança na medida necessária, né? Logo, a aeronave não decola. Um novo padrão de industrialização não decola. Eu tenho essa dessincronia que vai trazer diversos problemas ao segundo PND. Assim, em 76, segundo Lessa, né, o segundo PND já se torna letra morta. E cada vez mais o regime militar vai se agarrar numa ideia de Brasil potência, uma ideia de ame ou deixe, uma ideia de uma política muito bem feita, inclusive de propaganda em defesa do regime, de nacionalismo, como vocês sabem muito bem, né? Mas cada vez mais baseado numa megalomania, de um projeto militar sem sustentação política, tanto nas classes populares quanto nas classes empresariais. Tudo isso vai ficando quase como uma fuga para frente para dar uma sobrevida ao regime, né? O Castro já tem uma visão diferente. Ele fala, tudo bem, o Lessa tem razão ao falar que essas teses eram um pouco encampadas pelas camadas populares, né? A ideia de uma potência, da industrialização não tem tanta sustentabilidade. Mas ele fala, olha, essas teses eram encampadas sim por uma burocracia civil e por setores das Forças Armadas, né, não vou dizer progressistas, mas setores nacionalistas, desenvolvimentistas das Forças Armadas. Então, eu tinha, sim, dentro desse conjunto da burocracia civil e das Forças Armadas, o encampar desse ideal do segundo PNT. Né? Essa interpretação do Lessa, daqui a pouco a gente traz mais algumas críticas dele sobre a impossibilidade do segundo PNT avançar. Antes disso, a gente, no próximo vídeo, discute os instrumentos, os vetores do plano para entender melhor alguns dos limites na interpretação do Lessa.